Pessoal, uma dica rápida para quem está iniciando no Day Trade conseguir fazer dinheiro com uma leitura mais simples, tá? Primeira coisa que a gente vai usar, suporte e resistência. Marque as resistências do gráfico, marque os suportes, os que são relevantes, tá? O que você vê um topo isolado, um fundo isolado, pega e marca. Outra coisa, como você vai adivinhar até onde o gráfico vai e vai cair? Tem uma forma muito simples de projetar alvo. Aqui a gente vai usar esse primeiro pivô. Ele deixou um movimento de pivô bem claro aqui no gráfico de 60 minutos, tá? Se você pega o fundo desse pivô, aqui onde ele fez esse movimento de correção e deixou esse pivô, para você espelhar esse pivô, você encontra no 61 o primeiro alvo, onde ele fez essa correção aqui, ele entregou o primeiro alvo e corrigiu um pouco o movimento. Você projeta o segundo alvo, ele entregou, passou direto pelo segundo alvo aqui nessa região. E o nosso terceiro alvo, exatamente na região de topo, tá pessoal? Então essa é uma das formas mais simples de você estar achando onde o gráfico vai deixar o topo e onde ele vai deixar o fundo. Segunda coisa, pessoal, olhem sempre no gráfico macro. O que é o gráfico macro? 60 minutos, gráfico diário, gráfico semanal. Reparem esse topo que ele deixou bem aqui atrás. Um topo bem isolado, um topo bem relevante para você marcar. Se você pegar aqui nessa região, essa correção do nosso pivô que ele fez foi exatamente nessa zona de topo. Ele rompeu essa zona de topo e deixou um gatilho comprador bem nessa região. E para quem faz swing trade, faz operação mais longa, a gente teria nessa região um risco de 30 pontos. Pegando o nosso alvo de pivô, a gente teria um retorno de 170 pontos, 180 pontos arredondando. Então 3, 6, 9, 12, 15, 18. A gente teria uma operação que iria pagar 6 vezes o nosso risco de 30 pontos para um retorno de 180 pontos. Mais uma coisa importante, média móvel. Pelo gráfico macro, evita comprar contra a tendência e contra as médias móveis do macro. Por exemplo, aqui no macro eu tenho a média de 9, 20, 50, 72, 200 aritmética, 200 exponencial e 400, tá? No gráfico de 2 minutos, eu não uso média móvel. Eu deixo esse gráfico aqui. A única média móvel que eu costumo usar no gráfico de 2 minutos, que eu costumo olhar no caso, é a de 200 e a de 400. São duas médias que eu fico de olho e vejo se talvez elas vão bater com alguma outra média no gráfico maior, por exemplo. Aqui no 2 minutos eu tenho essa média de 200 passando bem em cima do preço. Aí eu vejo se no 5 eu tenho alguma outra média. Eu tenho a de 72. Então aquela de 200 já está confluindo com essa de 72 do 5. Tá? No gráfico de 15, vejo que no gráfico de 15 eu tenho a de 50 e a de 72, onde tem a de 200 passando no gráfico de 2 também. Então já é uma região bem relevante, que você vê que o preço chega e retorna, o preço chega e retorna. Uma outra coisa interessante para vocês verem. Viu que o preço deixou um topo aqui? Procura olhar para trás para ver o que mais tem nessa região onde o preço está deixando o topo. Se você reparar ao pegar essa região de topo, ela passa bem nessa região de fundo, outra região de fundo, outra região de fundo, outra região de fundo, outra região de fundo, que vai deixando essa região mais forte. Se eu for esticando mais aqui para trás, tem outra região de fundo, trazendo mais para trás. Tem uma região de topo, trazendo um pouco mais para trás, outra região de fundo. Então, se você pega essa região, esse fundo aqui que está bem relevante, fundo bem destacado, você vê que aqui tem um fundo, aqui tem um topo, tem outro fundo bem relevante, tem um fundo, tem outro fundo que o de abril perdeu força de venda aqui, foi para cima, deixou outro fundo, outro fundo. Se você pegasse essa região e tivesse esticado ela para frente, você com certeza teria pego essa operação que a gente tinha a média de 200, 50, 72. Porque se você vê isso com antecedência e esticar essa região para frente, você vai ver que o preço respeita essa região. Um outro ponto para dar mais importância para essa região aqui, tá? Usa o Fibonacci, pega esse último fundo, o preço não está subindo? Pega esse último fundo, põe no último topo relevante. Olha isso aqui, exatamente na região de 38%. O preço veio, cravou duas vezes e corrigiu para baixo. Então aqui seria uma região que eu, no meu operacional, deixaria já até uma entrada aqui. Ele encostou e eu sei que ele vai retornar. Então aqui seria uma entrada até onde eu deixaria uma ordem já posicionada, por exemplo. Uma ordem com risco bem pequeno, de 3,24 pontos, para um retorno até essa região de fundo de 13 pontos. Tá? Então tem um risco de 3, 6, 9, 12, um pouco mais de 4 vezes o meu risco. Pessoal, uma outra dica, não menos importante, tá? Para você que está começando, busque sempre fazer operações a favor da tendência do gráfico diário e do gráfico de 60 minutos a favor do diário. Viu que o 2 minutos está dando compra? Essa compra está a favor da tendência do gráfico diário? Essa tendência enorme de alta? Tá numa região com bastante confluência, tem média passando nos gráficos maiores, é uma região que tem topo e fundo, é uma região que tem algum nível de Fibonacci, então compra nessa região,
põe um stop técnico, tá? Como eu ponho stop técnico, eu vou fazer um outro vídeo explicando, tá, pessoal? Pessoal, o gráfico é simples, não é uma coisa que tem muito segredo, não é tem uma mágica, tá? Não tem uma fórmula secreta para você operar, tá, no gráfico. Se você fizer uma análise básica e bem feita, você faz dinheiro no gráfico, tá, pessoal? Pessoal, o que eu faria para amanhã, tá? Pro dia de amanhã. Aqui, se vocês repararem, eu tenho um topo relevante e eu tenho um fundo relevante. Aqui o preço já cravou na minha região de 61% desse movimento. Porém, aqui no outro fundo relevante de um movimento maior, eu tenho a região de 38 perto dessa região de 76. Tá. Pessoal, o que eu faria nesse cenário? Aqui, como ele respeitou, seria uma zona interessante para eu deixar uma venda, uma ordem de venda nessa região, um stop em cima dessa região, seria o meu stop técnico. Por quê? Porque aqui é uma região importante onde o preço tende a respeitar. Ele tende a encostar e voltar, encostar e voltar. Eu colocaria meu stop acima dessa região e a gente ficaria com risco de 13 pontos, tá? 13, 14 pontos. E eu colocaria o meu alvo nesse 38,2%, um retorno de 45 pontos. Ou seja, um risco de 14 pontos para um retorno de 45. Mas é uma excelente operação, tá? Já paga mais de 3 para 1, já paga 3 vezes o meu risco. Então é uma operação que eu pegaria, tá? Pessoal, se a gente reparar aqui também, esse nível de FIBO, a nossa região de 76% está exatamente 38%. Então aqui fica uma região bem interessante para o preço encostar, fazer exatamente esse movimento, chegar até aqui nessa região e subir, tá? Então isso aqui, pessoal, são coisas básicas, tá? Se você viu o vídeo, anota isso que eu falei, suporte, resistência. Onde tem suporte e resistência, o preço deixa topo e fundo na mesma região e costuma respeitar essa região. Tem médias importantes no gráfico maior, no gráfico diário tem uma média de 9, tem uma média de 20, tem uma média de 50. Nos outros gráficos, nessa mesma região, tem uma média de 200, 400. Então é uma zona que o gráfico vai respeitar. E essa zona está a favor da tendência, da minha tendência maior, da minha tendência diária, da minha tendência de 60 minutos, tá? Então pode comprar sem medo a favor da tendência. Você que está começando, não busque venda. O gráfico está subindo, eu vou querer fazer uma venda aqui. Não faça. Não faça. Porque no início é muito mais fácil você operar a favor da tendência do que você operar contra a tendência. A chance de você perder, de você errar a operação é muito maior do que a chance de você acertar, se você está começando. Tem como acertar? Tem. Eu faço a operação desse tipo contra a tendência, porém para quem está iniciando não é interessante. Não é nem um pouco interessante você fazer isso aqui, tá? Então procura operação a favor dessa tendência. Corrigiu, tem uma zona importante, o gráfico está respeitando essa zona importante, compra a favor da tendência, mas não contra. Se você está iniciando, esquece operação contra a tendência. Ah, mas o dia só caiu, não deu operação de compra a favor da tendência. Então você não vai operar. Deu operação de compra, o dia de alta, dia de tendência de alta, a favor dessa tendência gigante, você vai comprar. Uma região importante, procure as regiões importantes. Tá? Procura sempre deixar as regiões importantes do seu gráfico marcadas antes do mercado abrir. Procura sempre estar fazendo isso antes de começar o seu dia de operações. Ah, mas o mercado subiu, não foi na minha região que eu achei importante. Você também não vai operar. Procura operar somente nas suas regiões de interesse. Região que você viu que é uma região forte, tem média, o gráfico respeita. Ele chegou lá, tem um gatilho de compra. Como eu sei que é um gatilho de compra? Aqui nesse candle, por exemplo, você pode ver que aqui já tem uma região de fundo, o gráfico costuma respeitar. Ele veio vendido, tá? Deixou esse pavio e virou para cima com força. Aqui você poderia comprar, pode ver que o gráfico subiu com bastante força. Procurar outro candle de compra. Aqui a gente tinha esse topo isolado. O preço veio, deixou uma correção. Olha o que ele fez, ele veio até aqui embaixo, voltou totalmente à venda e deu um gatilho forte de compra. Aqui você iria comprar e o preço subiu com muita força, tá? Então assim você identifica gatilhos, lendo esses candles. Essa sombra aqui é muito importante, pessoal, porque aqui você consegue ter uma leitura do que o candle está fazendo. Você vê que ele veio vendido, perdeu a força vendedora e ainda virou um candle forte comprado. Então tem bastante intenção de compra. Então aqui você poderia comprar a favor da tendência e pode ver que o gráfico foi embora para cima. Então você iria lucrar muito, tá? Nessa região quem entrou comprado pegou mais de 170 pontos. Isso é muita coisa, pessoal, para o dólar, tá? Vocês podem ver que isso aqui não foi nenhuma leitura difícil, nenhuma leitura complicada. A gente tinha um topo isolado, ele subiu, fez uma correção nessa região de topo, para esse nível de FIBO aqui, fez uma correção nessa região de topo e deixou um candle forte, comprador, candle que a gente chama de candle gatilho, tá? E
e explodiu para cima. Então aqui daria uma excelente compra. E aqui eu mostrei para vocês como a gente pegaria esse fundo, esse topo, que foi a correção do nosso pivô, e pegaria exatamente esse topo aqui, que seria o nosso terceiro alvo. Revisando para vocês, a gente pegaria esse fundo, primeiro alvo no 61, o 76 vocês não usam, tá? Para procurar alvo. Pegaria o 61, o 50% e o 38%. Ele veio exatamente no nosso alvo. Então, pessoal, se você viu esse vídeo até aqui, gostou da leitura, gostou da análise, a gente tem um grupo de graça que eu vou deixar na descrição do vídeo para você participar. Esse grupo é um grupo de review das operações que a gente faz no dia. E também é liberado para vocês conversarem, vocês podem responder as mensagens lá para estar conversando. E em fevereiro eu vou estar abrindo a primeira mentoria de 2025. Vou limitar a turma em 50 alunos para vocês poderem ter um suporte, um para cada um. Ter um suporte decente. Eu tô com dúvida, não entendi o que você falou, vai ter um suporte para você estar tirando sua dúvida. Eu vou estar analisando suas operações todo dia durante uma semana. Porque nossas aulas eu vou fazer de forma ao vivo no Discord, de 8 às 9, 9h30 da noite, dependendo da extensão do conteúdo. Ah, mas eu não posso esse horário, eu tenho trabalho, eu chego em casa mais tarde. Eu vou deixar a aula gravada no YouTube com acesso privado para quem é meu aluno da mentoria. Pessoal, quem garantir a mentoria no mês de dezembro, eu vou estar liberando também uma semana a minha sala de operação ao vivo. E essa sala de operação ao vivo? Uma sala onde eu entro, transmito a minha tela para vocês, transmito eu analisando o gráfico em tempo real para vocês, e a operação que eu fizer, você pode simplesmente copiar e lucrar junto comigo. Então os pontos que eu fizer, onde eu colocar meu stop, meu alvo de lucro, você pode fazer exatamente igual. Tá? Pessoal, não esquece de se inscrever, se curtiu e não quer perder conteúdo como esse aqui que eu tô trazendo para vocês. Não esquece de deixar o like para fazer o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas que estejam começando, que precisam de uma ajuda para estar analisando o gráfico. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Tem alguma dúvida, deixa no comentário. Quer aprender sobre algum outro tipo de conteúdo, deixa no comentário que eu também vou trazer um vídeo para vocês explicando sobre o conteúdo que vocês têm interesse em aprender, tá? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo e obrigado para quem assistiu até o final.